A paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, eu irei colocar para os irmãos a revelação que Deus deu para a nossa irmã Brenda, amado. A revelação sobre a nova Bíblia que está vindo aí. Deus mostrou para a irmã Brenda, no final do mês passado, que uma nova Bíblia seria lançada no mercado e essa nova Bíblia seria aceito por quase todas as igrejas praticamente. Entendeu? Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque acabou de sair agora há pouco, alguns dias atrás, a Xuxa com apoiadores estão divulgando uma nova Bíblia que será reescrita, tirando tudo aquilo da Bíblia antiga que não faz bem para as pessoas. Eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Eles querem tirar da Bíblia tudo aquilo que não faz bem para as pessoas e deixar só aquilo que faz bem. Ou seja, a Xuxa e apoiadores querem reescrever uma nova Bíblia. E já está tudo organizado aí, amado. Eles já estão se planejando aí. No máximo, no outro ano, essa Bíblia já está no mercado aí, sendo vendida, sendo distribuída, entendeu? Para substituir essa Bíblia que nós temos. Então, amados irmãos, eu quero que vocês prestem atenção que o Senhor Jesus mostrou isso para a irmã Brenda no final do mês passado. E agora há pouco, está com uns 2 dias, 3 dias atrás, que a Xuxa anunciou já que a Bíblia será reescrita de novo. Uma Bíblia atualizada, uma Bíblia mais amor, mais paz e amor, que essa daí não é paz e amor a nossa Bíblia, segundo a Xuxa. Então, amados irmãos, prestem atenção na revelação que Deus deu para a nossa irmã Brenda. Ouçam. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Brenda, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, na cidade de Tailândia, no Pará. Estou aqui, meus irmãos, para contar uma revelação que tive hoje, dia 25 de março de 2023. Quero falar, meus irmãos, que hoje pela tarde sempre costumo colocar minha filha para dormir e acabei dormindo também. Irmãos, tive uma revelação da parte do Senhor, na qual eu estava em um deserto, mas com os irmãos do ministério da Igreja Pentecostal dos Filhos de Deus, e eu via outros ministérios também. E eu via que era um deserto. E ali, nesse deserto, estava feito tendas, várias tendas. Cada tenda que estava feita ali representava um ministério diferente. E eu vi ali que as tendas, cada uma mais luxuosa do que a outra, mais bonita do que a outra. E já a nossa tenda, a tenda do nosso ministério, era uma tenda muito simples, humilde. De repente ali nós se encontrava todos ali dentro dessa tenda, todos os irmãos do ministério ali dentro. E estava meu pai, pastor Roberto, e ele falava assim para mim: minha filha, não saia de dentro dessa tenda. Peço a todos vocês que não saiam de dentro dessa tenda. E de repente a minha filha, Débora, a minha filha mais velha, mas o meu irmão, Jorge Laedson, saíram. E quando eu olhei, eles não estavam perto de mim. Aí eu saí mais o meu pai, pastor Roberto, para ir procurar eles. De repente eu encontrei eles, estavam os dois brincando. Aí eu e meu pai trouxemos eles novamente para a tenda e de repente eu avistava, meus irmãos, um exército muito grande vindo na direção das tendas e chamando o povo para sair para fora da tenda. Eu via também o chefe do exército. Esse chefe do exército
vinha trazendo algo nas suas mãos. Ele subiu em um palanque que estava feito lá e começou a pronunciar, a anunciar, a noticiar ao povo. O que ele tinha ali é a palavra que o povo precisa ouvir. E de repente ele tirava dali, começava a mostrar para o povo Bíblias feitas por eles. E o povo começava a sair de suas tendas para ver o que estava acontecendo. E eu, olhando pela brechinha da tenda, comecei a pensar, eu vou sair para me poder ver o que está passando ali. E comecei a escutar, meus irmãos, o chefe falando, estamos distribuindo para o povo essa Bíblia. Essas Bíblias é o que vocês precisam ouvir agora. É o que vocês têm que ter nesses últimos tempos. É essa Bíblia aqui, não é essa que vocês têm aí não. Essa que vocês têm aí, elas não vão trazer nada para vocês. Estão confundindo a mente de vocês. O chefe falando. E de repente eu via que eles pegavam essas Bíblias, a Bíblia que nós usamos, essa Bíblia que nós usamos, acendiam uma fogueira e tocava fogo nelas. A Bíblia deles, eles distribuíam para o povo. E nessas Bíblias, meus irmãos, eu via que era Bíblias que estava sendo distorcida. Era a Bíblia que estava confundindo a mente do povo, que o povo não sabia qual era a verdade. Então eles escolhiam aquela Bíblia que estava ali contaminada por eles, por aquele exército que foram feita por eles. E de repente, irmãos, eu corri e fui falar pro meu pai. Entrei na tenda na qual os irmãos estavam. E o meu esposo, o irmão Silas, falou para mim: onde você estava? E eu falei, eu estava lá fora. E de repente, eu começava a contar o que tinha acontecido. Irmãos, mas antes disso, quando eu saí lá para fora para me ver o que estava acontecendo, eu me pronunciei e falei. Eu comecei a ouvir o que eles estavam falando e vi que ali não é a verdade, não é a verdade que o povo precisava ouvir. Então eu subi ali e comecei a falar. E não acreditem no que eles estão falando. Eu comecei a gritar para o povo não acreditar, não pegar aquelas Bíblias, não usarem elas, porque ali era uma farsa deles. Eu gritava para o povo, eu falava para eles: não peguem essas Bíblias, essa não é a verdade, essa não é a Bíblia verdadeira, a Bíblia verdadeira é essa. Eu falava para o povo. Então, irmãos, eu saí da tenda e fui tentar ali alertar o povo, para que o povo não pudesse acreditar no que estavam falando ali. E de repente veio uma irmã conhecida da igreja Porta Larga. Ela veio na minha direção para tentar me deter, me parar. E eu tentava me soltar dela, mas não conseguia. E de repente eu olhava para ela e via um chifre na cabeça dela. De repente aquele chifre desaparecia e aparecia ao mesmo tempo. E eu tentava me soltar dela, até que eu consegui. E voltei para a tenda novamente. Voltei. E quando eu voltei, entrei para a tenda, eu contei para o meu pai, pastor Roberto, contei para o meu esposo, irmão Silas, contei o que estava acontecendo lá fora. E o meu pai, pastor Roberto, falava para mim: não saem da tenda, não saem, falando para os irmãos que estavam junto conosco na tenda, falavam que não era para nós sair da tenda, porque nós ali éramos os únicos que obtinham a verdade, que estávamos com a verdade, que era a palavra do Senhor.
Eram os únicos que estavam com aquela arma poderosa, que é a palavra do Senhor, os únicos. Irmãos, eu pude entender ali que aquela tenda na qual estávamos cercados ali, nós estávamos protegidos. Estávamos protegidos, guardados, Deus estava nos guardando ali. Porque as afrontas eram tremendas demais contra nós. Os ataques eram tremendo, demais. E via ali que Deus nos guardava para ninguém nos atacar. E essa é a realidade que estamos vendo hoje. Muitos não querem enxergar a realidade, muitos não querem abrir os olhos para a realidade, para a verdade, que é a palavra de Deus. Estão cegos, não querem ver o que está acontecendo. Deus tem me mostrado, Deus tem falado, Deus está mostrando, revelando, mostrando até mesmo para o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Santos, o que está por vir, o que está no mundo. Temos que estar em constante vigilância, em oração, preparados para esses momentos, porque nós ali éramos os únicos que obtinha a verdade. Eram os únicos ali que tinha a verdade. Então nós estávamos ali nos escondendo para que eles não viessem pegar aquela arma que nós tínhamos nas mãos, que era a verdade, e tocar fogo igual eles fizeram. Então, irmãos, temos que vigiar, temos que orar cada dia, orar sem cessar, orar, buscar a Deus constantemente, porque Deus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Temos que pregar a verdade, temos que falar a verdade, porque eu sei que ataques, fúria do inimigo são tremendos contra esse ministério, contra o povo dele. Então, irmãos, vamos estar orando para Deus ter misericórdia de nós, para Deus nos livrar, nos guardar. Amém? Aqui quem se despede é a irmã Brenda. Fiquem na paz do Senhor.